trabalhar nesse aspecto? Dependendo do recorte temático que a banca fizer, talvez esteja ótimo. Quem define isso é a banca com o tema e os textos motivadores ou coletânea, como vocês quiserem chamar. Mas isso fica para um próximo capítulo. Só guarda isso. Ser crítico é ser questionador. Ser crítico é olhar para um tema e falar: consigo ver um aspecto positivo, consigo ver um aspecto negativo, consigo ver impactos ambientais, consigo ver impactos psicológicos, consigo ver impactos políticos, consigo ver impactos culturais ou comportamentais, consigo ver uma abordagem socioeconômica para esse tema. Opa! Quando você criou várias linhas argumentativas, parabéns, você provavelmente está sendo crítico. Deu para entender? Muito bem. E para fecharmos as premissas, pessoal, olha só recapitulando. Então, a prova de redação mede seus conhecimentos gerais. Esses conhecimentos devem ser articulados, filtrados, associados, mostrando sua capacidade reflexiva e de aprofundamento, evitando clichês, superficialidade, lugares comuns e ainda senso crítico, conseguindo abordar um tema sob diversas linhas argumentativas, escolhendo, claro, uma linha argumentativa que vai fazer você produzir um texto realmente bem avaliado. Mas para isso, nada é fácil, tá? Para isso, falta o que eu gosto de chamar de expressão linguística inteligente. Ah, então calma, olha só. Diferentemente das outras provas, pensando assim, expressão linguística inteligente. Pessoal, só para dar o exemplo do Enem, todas as provas humanas com história, geografia e filosofia e sociologia, linguagens com português, literatura, língua estrangeira, matemática, natureza com física, química e biologia, todas essas provas vão ser resolvidas em múltipla escolha. Você tem que ler, você tem que interpretar, compreender, trabalhar lá as competências e habilidades, chegar a uma resposta, mas para dar essa resposta você vai marcar um X. No fundo, você em nenhum momento escreve ou dialoga com a banca. Você só escolhe uma opção entre 5 opções pré-determinadas para a banca em cada questão. Desculpem. A única prova em que você vai de fato dialogar com a banca é a prova de redação. E para você fazer isso, você tem que ter uma expressão escrita / linguística bem inteligente. O que isso significa? Primeiro, óbvio, você não pode errar gramática. Você não pode fugir à norma culta da língua portuguesa, então tem que saber ortografia, tem que saber regência, tem que saber concordância. Se você não sabe o que são essas palavras, calma, a gente vai estudar isso lá na frente. Tem que saber pontuação, sabe a vírgula? Pois é, tem que aprender a colocar vírgula de forma adequada. Você vai ter que trabalhar com... Eu falei ortografia já, né? Você vai ter que trabalhar com, como eu falei, norma culta, evitando coloquialismos, evitando oralidade. Tudo isso tem a ver com expressão linguística adequada. E olha a palavra que eu coloquei, mais do que adequada, inteligente. Você tem que fazer uma seleção de vocábulos bem direcionada para o seu objetivo no tema. Só para dar um exemplo básico, né? O que é seleção de vocábulos? Caramba, digamos que nós estejamos fazendo uma redação sobre o sistema prisional brasileiro. E, obviamente, você vai dizer que o sistema prisional tem uma série de problemas, que o sistema prisional não cumpre sua função punitiva, né? Ou seja, isolar o indivíduo do convívio social. Quantos e quantos presos acabam mantendo contato com o exterior, aquilo que não deveria de forma alguma acontecer. Mais do que isso, segunda função ressocializadora. O sistema prisional brasileiro não consegue ressocializar, fazer com que aquelas pessoas que em algum momento cometeram um delito sejam reintegradas à sociedade. Tudo isso é super problemático. Por que eu estou falando isso? Porque quando você se referir à questão do sistema prisional, você vai falar das pessoas que vivem lá. Eu agora há pouco me referi a eles, eu falei dos presos. Eu poderia ter colocado encarcerados. Eu poderia ter colocado, de repente, dependendo do contexto, aqueles que foram condenados pela justiça, tá? Só para evitar uma repetição. Eu vejo muitos alunos falando sobre o sistema prisional, falando sobre ressocialização e, de repente, escolhem a palavra marginais, bandidos. Não sei se vocês estão entendendo. Meliantes. Não sei se vocês estão entendendo. Embora, no fundo, você esteja se referindo ao mesmo grupo,
Quando eu escolho presos, encarcerados, aqueles que foram condenados pelo sistema, enfim, ficou até meio tal, mas eu estou utilizando termos relativamente neutros. Quando eu chamo de bandidos, marginais, meliantes, esses termos não são neutros, esses termos são extremamente negativos. E você vai dizer, mas no fundo não são sinônimos? Não. Eu me refiro ao mesmo grupo, só que minha expressão linguística vai ser inteligente dependendo do que eu quero dizer. Não sei se você está entendendo. Se eu estou dizendo que essas pessoas merecem uma chance de ressocialização, eu estou avaliando a situação deles de forma a ajudá-los ou a condená-los ainda mais. Claro que eu quero ajudá-los. E se eu quero ajudá-los, eu vou utilizar termos mais neutros ou mais negativos? Claro que termos mais neutros. Então eu vou evitar marginais ou meliantes, porque não é inteligente minha expressão linguística nesse caso. Pessoal, eu dei um exemplo entre vários exemplos que eu poderia ter dado, mas isso aqui é um somatório. Você vai fazer uma dissertação, você quer mandar bem na dissertação, você quer atingir as notas máximas, 1000 no Enem, nota 10 nos demais vestibulares, então você vai ter que, de cara, saber que vão ser medidos seus conhecimentos gerais e de vez em quando você vai fazer referências específicas, você vai articular, associar, filtrar, pegar aquilo que é mais importante, mostrando sua capacidade reflexiva e de aprofundamento, fugindo a clichês, lugares comuns e superficialidade, mostrando seu senso crítico, trabalhando um tema segundo uma abordagem com algumas linhas argumentativas inteligentes e interessantes e ainda tirando isso da sua cabeça, colocando no papel, sem errar a norma culta, sem fugir às regras gramaticais e de forma bem inteligente. Isso é fácil, médio e difícil? Não é fácil, mas também não é impossível. E é isso que a gente vai fazer ao longo do nosso curso. Vamos junto?